Porque a neurociência é uma ciência. E tu vai sempre entrar numa camada de intersecção entre os assuntos. Claro. Tipo, a biologia tá ligada com a neurociência. Pô, Sim. se eu uso tal substância, acontece tal coisa. Se eu tenho liberação de dopamina e inibição do córtex pré-frontal, meu comportamento é diferente. As neurociências, de maneira geral, né, todas que estão ligadas à neurociência de alguma maneira, sim, elas são muito mais científicas do que qualquer escola, dentro desse padrão, do que qualquer escola de psicoterapia. Porque é uma coisa mais lógica. Totalmente. Se acontece A, se Totalmente. A, B, C. Só que aí é uma coisa muito, muito interessante da gente parar para pensar, né? E a gente volta a um dos grandes questionamentos do Viktor Frankl, quando ele vai dizer assim, ok, é que eu tenho que falar da religião, não deixa eu esquecer de falar isso. Tá. Quando ele vai dizer assim, a questão a crítica que ele faz ao que ele chama de reducionismo. Então, esse acho que é uma das grandes bandeiras que o Viktor Frankl defendia e que ele tentava na logoterapia superar esse desafio. Ele dizia assim, olha, o reducionismo é algo que está presente na psicologia de maneira geral, ele diz, nas diferentes escolas. Então você tem vários tipos de reducionismos. E o que é o reducionismo? É você pegar o fenômeno humano, o ser humano como um todo, e querer reduzi-lo a algo específico. Então, o ser humano é só instinto, o ser humano é só pulsão, o ser humano é só inconsciente, o ser humano é só comportamento, o ser humano é só cérebro. Então ele vai dizer, todos esses reducionismos, eles limitam e eles não permitem a gente enxergar o todo, que é o ser humano que está acima disso tudo. Embora todas essas instâncias estejam presentes lá e, de certa maneira... não, mas até onde a gente sabe, né? Tá lá, o comportamento tá lá, o meio ambiente tá lá influenciando. O inconsciente talvez, aí a gente pode discutir, mas o cérebro tá lá, tá tudo lá. Agora, essas coisas determinam o ser humano, o que é ser humano? Então essa é a grande questão, uma das grandes questões que o Viktor Frankl vai trazer. E ele tem uma frase assim muito, muito forte que está no livro Em Busca de Sentido, quando ele diz assim, olha, na condição de professor de duas disciplinas científicas, neurologia e psiquiatria, que ele estava plenamente a par de todos os condicionantes, de todas as limitações, de todas as influências biológicas, etc., que afeta o ser humano. Mas aí ele diz assim, mas na condição de sobrevivente de 4 campos de concentração, eu também posso dizer para vocês sobre a capacidade de superação que a gente, pelas ciências da neurologia e da psiquiatria, nunca imaginou que fossem possíveis. E ele vai dizer, eu vi elas acontecendo. Então, é a ideia de que o ser humano, ele é mais do que essas coisas. Mas, aí voltando à questão da religião. Então, a gente tem essas correntes que são um pouco mais abertas, certo? A entender a religiosidade humana e tal, tem um olhar um pouco mais positivo. A própria psicanálise, ela talvez... Tem várias vertentes sobre isso dentro da psicanálise. A psicanálise, como eu falei, é difícil você falar de apsicanálise, porque são tantas correntes, são tantas escolas ali dentro, que você talvez chamar de uma coisa só, você perde muito. Mas, de maneira geral, a psicanálise ortodoxa, o próprio Freud, ele tinha, né, ele escreve ali alguns textos e tal, ele também enxergando a religião como um fator de alienação e por aí vai, muitas correntes comportamentais da mesma forma e tal, beleza. Só que aí você chega na terapia e você é uma pessoa religiosa, você está passando por um conflito religioso, tá? Independente da sua religião, independente de qual seja o conflito. Tá, que tipo de conflito? Só pra eu... Vamos pensar, sei lá, uma coisa X aí que tem a ver com tipo um questionamento, tu quer dizer? Não só um questionamento. Eu vou dar um exemplo que acontece bastante, tá? Então, no contexto brasileiro. Existe toda uma teologia cristã que é muito forte no Brasil, que ela é predominante, na verdade, né? Talvez 99,9% dos teólogos cristãos brasileiros seguem nessa direção, de que a disposição homossexual é pecaminosa. Tá? Então, é pecado. Ser homossexual é pecado. E que a pessoa pode mudar isso daí. Chega um indivíduo homossexual buscando terapia. E ele traz essa questão
para terapia. Mas a questão não é a homossexualidade em si, a questão é o conflito religioso e o sofrimento que ele tem por conta disso. Por acreditar em um Deus que não aceita ele como ele é. Ou dentro da corrente teológica que ele está, né? A crença que ele tem. Aí o universo de possibilidades de conflitos religiosos que envolvem a ética e a moral é infinito. Nas diferentes religiões e nos diferentes contextos, tá? Eu tô usando esse daqui porque ele... Cara, eu jamais poderia ser psicólogo, cara. Eu ia virar pra esse cara e falar assim, cara, homens homofóbicos criaram deuses homofóbicos. Isso então Deus não existe. Entendeu? Exatamente. Eu não poderia ser psicólogo. Mas o Fermento, isso é uma questão, assim, que é um dos grandes desafios do psicólogo. Deve ser difícil, velho. Porque o psicólogo, ele não tá ali pra moldar as pessoas à maneira que ele é. Sim, exato. E para compreender a pessoa como ela é, dentro das dinâmicas dela. Então, é justamente isso. Nesse caso, eu posso, à luz da psicologia, simplesmente dizer assim, e há um consenso, acredito eu, nunca vi nada diferente na psicologia contemporânea, pelo menos nas correntes principais, de que a homossexualidade não é uma patologia, não é uma coisa errada, e não, é uma disposição humana como qualquer outra orientação sexual. Uma preferência, vamos dizer assim. Só que essa pessoa, quando ela chega na terapia, não adianta eu chegar para ela e falar assim, olha, fica tranquilo que isso é normal, tá bom? Não é esse o conflito que ela está trazendo num primeiro momento. Talvez a gente vai chegar nisso com o processo terapêutico. Só que até eu chegar nisso, eu preciso parar para entender o conflito religioso dela. Cara, isso deve ser muito comum, velho. É comum, e vários outros. Tá? Vamos pegar um outro mais simples. Que também está ligado à sexualidade. A questão, por exemplo, do celibato, não, da castidade. Da castidade. Você percebe? A castidade. Então, vamos dizer, um jovem cristão traz a questão da castidade para a terapia. Aquilo para ele é um conflito. Tá bom? Ele está dizendo assim, olha, está dizendo lá para o psicólogo, olha, puxa, eu estou tentando me manter casto até o casamento, porque eu tenho... Aí o psicólogo vai falar o quê? Não, que é isso? Imagina, onde já se viu, é uma coisa natural. Não é esse o conflito dele. Não é esse o conflito dele. Ele está trazendo o conflito justamente porque a crença dele no catolicismo, no cristianismo, é algo importante também. O conflito é esse. Tem uma coisa importante acontecendo, tem um desejo ali, e ele não quer abrir mão, na verdade, nenhum dos dois. Ele está lidando com isso. Ou ele quer abrir mão do desejo por conta da crença dele. E eu vou dizer para ele que ele está errado? Quem sou eu para dizer que ele está errado? Eu diria, pô, mas eu não sou psicólogo. Sim, você como amigo, entendeu? Mas não é o papel do psicólogo. Mas pode ser que ele esteja certo também, tá? Pode ser que eu esteja errado. Então, eu tô aberto à dúvida. Você percebe? Mas o ponto é que ali na terapia eu não tô lá para isso. Só que se eu não tenho essa abertura para compreender e me aprofundar na dinâmica religiosa dele, no porquê ele acredita naquilo, no porquê aquilo é algo importante para ele, o que ele entende que aquilo vai afetar a vida dele de uma maneira positiva ou negativa. Se eu não tiver abertura para compreender tudo isso, se eu não puder dialogar sobre tudo isso, se eu não puder acolher esse sofrimento, como que eu vou ajudar essa pessoa com esse conflito? E aí eu te pergunto, toda essa fase de compreender o conflito, de acolher, que teoria psicológica que eu estou usando? Logoterapia, TCC, nenhuma delas. Experiência. Eu tô acolhendo. Feeling, é a postura do psicólogo. Tá? Então, aí a gente volta ao que eu estava falando para você. A teoria é importante? É importantíssima. A teoria é um alicerce que dá base para a gente. Até porque, a partir da teoria, a gente vai estudar psicopatologia, a gente vai estudar as disfunções, a gente vai aprender, a gente vai se capacitar mais. Só que se a gente achar que a teoria é tudo, a gente pode ser substituído pelo ChatGPT e pronto, entendeu? Vai sair aí logo a versão 7.0, 10.0, que vai ter um psicólogo ali que domina uma teoria. Eu quero o chat da TCC, tá bom. E isso daí, tanto o Jung quanto o Frankl tem frases semelhantes assim sobre isso. Tem a frase clássica do Jung, né, que todo mundo, psicólogo, gosta até de tatuar, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas tô falando nas minhas palavras aqui. Lembre-se, antes de tudo, que a terapia é o quê? É uma alma humana encontrando outra alma humana. E o Viktor Frankl, ele vai além, ele diz o seguinte: uma abordagem puramente técnica em psicologia
pode inclusive anular os efeitos terapêuticos. Em outras palavras, se eu achar que o indivíduo é uma máquina que eu preciso consertar, e eu vou usar ali a melhor ferramenta para isso, seguir o melhor manual para consertar essa máquina, eu posso até prejudicar o uso da técnica. Porque a terapia, e aí ele vai dizer, a terapia, antes de qualquer outra coisa, é encontro. A terapia é arte. Eu acho que todas as teorias têm isso em comum, porque todas prezam pelo vínculo terapêutico. Exatamente. Exatamente. Então, na psicoterapia, Fermento, o que acontece nas escolas de psicoterapia? Acontece uma coisa muito parecida com o que acontece nas religiões, de maneira geral. O pessoal fica se degladiando por conta das diferenças. Mas, na prática, existem mais semelhanças do que diferenças. Mais semelhanças do que diferenças. Você vai encontrar, por exemplo, o acolhimento, o diálogo, né? Tudo isso qual escola da psicoterapia que preza por isso? Todas? Todas. Mas então, se a gente for ser radical, então a gente vai ter que dizer assim, não, mas isso é da psicanálise. Porque o cara que inventou isso foi o Freud. Isso não é TCC. Se é TCC, você está fazendo diálogo? Não, mas isso é da psicanálise. Imagina se a gente fosse cair nisso. Por isso que eu te falei antes, né? Voltando um pouquinho nessa discussão. A gente cai até numa coisa meio ridícula. Porque a gente está fazendo coisas parecidas, embora às vezes a gente dê nomes diferentes para essas coisas. A gente parte de pressupostos parecidos sobre a natureza humana e a gente vai ficar se degladiando por conta de diferenças conceituais que às vezes nem são tão grandes assim e que estão sujeitas a mudanças de acordo com a mudança dos tempos, né? Nas épocas, das culturas, do gênero e por aí vai. Então tem esse lado. Aí voltando, qual terapeuta eu escolheria? Por isso que essa referência do terapeuta em si, da pessoa em si, ao meu ver, ela é mais... Desde que a pessoa, como eu falei, está partindo de uma das teorias que a gente sabe que estão recomendadas ali pelos conselhos, etc., ela é muito mais importante do que a teoria em si. Né? Por isso que eu, mesmo sendo um logoterapeuta, se você me perguntar, você prefere um logoterapeuta ou um TCC? Eu vou te falar, qual que é o melhor psicólogo? Gostei. E mais, o que eu faria além disso? E isso é uma coisa que às vezes o pessoal que busca terapia, eu deixo até como uma dica aqui. Vai buscar um psicoterapeuta? Tudo bem, você quer levar em conta a teoria, muitas pessoas são interessadas. Né? Eu canso de receber gente me mandando mensagem no Instagram dizendo assim... eu tenho atendido, eu estou com pouquíssimos horários de atendimento, todos cheios, eu só tenho fila de espera e tal. Então as pessoas querem fazer terapia comigo, eu falo, olha, eu não posso tal, porque é só fila de espera, mas eu posso indicar alguém. Ah, mas é logoterapeuta também? Então a pessoa ela está querendo um logoterapeuta, às vezes ela nem sabe por quê. Mais importante do que isso é se é um bom profissional. Eu poderia indicar tranquilamente um psicanalista, um TCC, se eu soubesse que é um bom profissional. E quando você vai, por exemplo, vamos pegar nos níveis acadêmicos, tá bom? Vamos falar dos níveis acadêmicos mais elevados. Vou falar da Universidade de São Paulo, que no Brasil é um centro de referência, tá? O Instituto de Psicologia da USP é o que a gente tem junto com algumas outras escolas, obviamente, né? Não tem essa competição, né? Não dá para você dizer que um é melhor do que o outro. Mas nesse nível de excelência, você tem o Instituto de Psicologia da USP e algumas outras escolas. Estão ali no patamar mais elevado. Tá? O que você tem no Instituto de Psicologia da USP em termos de teoria psicológica? Você tem tudo. Você tem tudo. Você tem grandes psicanalistas, você tem grandes comportamentais, você tem... E outras teorias até, inclusive. Você percebe? Então, quando a gente olha para tudo isso daí, acho que a gente volta um pouco para aquela questão. E todo mundo fazendo ciência. Eu participava até no começo do ano de um grupo, tive que parar aí por conta das múltiplas atividades, que é um grupo de psicologia, estudo da psicologia social da religião, na Universidade de São Paulo. Nesse grupo, você só pode entrar para esse grupo, o pré-requisito é você ter terminado o doutorado. Caraca. Então você vê, é um grupo de elite de pesquisa mesmo. É um grupo que só entra quando você já é doutor. E detalhe, não adianta você se inscrever, quero fazer parte. Não existe isso. Você tem que ser convidado. Quem convida é o professor
o professor Geraldo Paiva, que é o grande pioneiro da psicologia da religião no Brasil, e junto com o professor Wellington Zangari, que é o maior nome da psicologia da religião nos dias de hoje, né? O maior nome também é difícil às vezes a gente falar, como eu falei, porque não é uma competição, mas é um dos grandes pesquisadores, uma referência na psicologia anomalística, psicologia da religião, até um cara muito legal de se trazer aqui um dia. E o que acontece? Eles que convidam. Tem alguém da TCC lá dentro? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem TCC, tem debates TCC. loucos. Só que a gente está pesquisando, inclusive não é ali no caso específico, a gente está pesquisando o fenômeno religioso. A última pesquisa da qual eu pude participar, a gente estava pesquisando a religiosidade dos cientistas brasileiros, como ela era. Essa é uma pesquisa que foi feita há mais de 30 anos pelo professor Geraldo, quando ele fez a livre docência dele, e ele entrevistou professores livres docentes da Universidade de São Paulo para entender qual era a relação deles com a religião, com a religiosidade deles. E publicou um livro, até na época, chama-se A Religião dos Cientistas. 30 anos depois, ele juntou um grupo e falou, vamos pesquisar isso de novo? Para ver se mudou alguma coisa e tal. Tá para sair o artigo aí. Pô, que massa, pô. Você percebe? Então, agora eu vou te dizer, ali tinha eu que sou logoterapeuta, minha colega psicanalista, o outro comportamentalista, etc. Tá todo mundo junto, estudando. Uhum. A gente está falando de um lugar de altíssimo nível. E não existe isso ali. Então, só que às vezes você chega no nível da internet e você vê essa coisa como se fosse a coisa mais importante. E não é. E voltando, né, à questão da psicoterapia enquanto encontro. E a gente, quando passa a ver as coisas dessa maneira, a gente começa também a valorizar o lado humano da coisa mais do que o lado técnico da coisa. Uma psicologia baseada em evidências, você pode buscar e praticá-la tomando qualquer teoria como base. Porque o que é uma psicologia baseada em evidências? Não é uma teoria psicológica. É você pegar, independente da teoria que você está usando, e você usar o método científico para avaliar a eficácia daquilo. Se aquilo é psicanálise, se aquilo é logoterapia, usou um método científico, validado por quem? No caso do Brasil, a gente tem as grandes universidades, são as maiores referências. Então, poxa, eu fiz uma pesquisa lá na Universidade de São Paulo, usando a logoterapia, usando a psicanálise, foi aprovada numa banca, passou num comitê de qualificação, em todas as instâncias. Poxa, será que aquilo ali foi feito de uma forma avacalhada? Então, vai olhar as teses que saem de lá. Então, às vezes a gente cai num discurso que é um discurso simplista, e como eu te falei, às vezes um discurso que no final das contas é um discurso de poder, onde a pessoa está defendendo uma coisa em detrimento da outra para no final vender uma ideia, etc. E quando você vai se aprofundar nos círculos ali mais elevados, você vai ver que não é isso que está rolando. Está rolando que estamos trabalhando junto, pelo bem da psicologia.